Fala pessoal do mercado imobiliário, de novo nós aqui para mais um episódio de podcast, trazendo hoje para vocês aqui convidados super especiais para falar um pouco de área técnica, por que não, né? Vamos recebendo aqui hoje a arquiteta Clara e o Guilherme, que trabalha com ela e administra as obras, diversas obras aí ao longo da cidade, de vários outros projetos, de vários clientes. Puxa, super bem-vindos aí, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco para falar um pouquinho sobre mercado imobiliário, falar um pouquinho também sobre os projetos, dúvidas. Tenho diversas dúvidas aí para perguntar para vocês sobre projetos e curiosidades de clientes, né? Legal, certo. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu sou a Clara e o Guilherme, né? Inclusive nós somos irmãos, irmãos da obra. Irmãos da obra. Exatamente. Você sabe que seu nome é forte, hein? Patente pendente. E aí a gente estamos juntos aí segurando a barra, administrando as obras, fazendo construção, projetos e todo dia uma coisa nova, uma novidade, né? Um desafio, um cliente novo que vem pedir uma ajuda e resolver um problema lá na construção ou dos projetos, né? Sim, todos os dias, né, Gui? Todos os dias. Mas é bom, né? Bom. Com certeza. E esse mercado, né, de imobiliário, de construção, a gente vê que ele é cíclico, mas o tempo todo a gente sempre vê gente reformando, né? Sim. A gente passa pela cidade, sempre tem uma construção nova, né? Sim. E coisas novas acontecendo. E é legal, acho que é super bom, que muda o paisagismo urbano da cidade, sim, fomenta também o emprego, o trabalho, né? Acho que é um mercado super valorizado, né? E é um mercado que nunca parou, né? E a gente viu muito disso durante a pandemia. Que durante a pandemia o escritório, assim, dobrou de projeto, de procura, justamente porque o pessoal começou a ficar mais em casa e reparar em coisas que não reparavam e que precisavam de reparos e de reforma, né? Mas isso que o Odair falou agora, Gui, lembrou do que a gente estava conversando hoje no carro, sobre essas construções na cidade, essas reformas, o tempo todo que a gente vê mudando o visual urbanístico da cidade, né, dos espaços. E a gente estava conversando, nossa, tem tantas casas antigas que o pessoal destrói e acaba construindo uma coisa tão feia, né? A gente não porque é mais barato, porque não é a questão de pensar num projeto, pensar um pouco mais no seu entorno ou na proposta, no conceito, o que aquilo quer passar, e tá tudo muito igual, né, Gui? Idêntico, tá idêntico, né? A onda do cinza veio, ficou, né? A gente tá tentando tirar. Você acha que vai pegar um ponto bem interessante, né? Esse cinza, como que eles dizem? É cinza da firma, né? Que é aquele cinza padrão, né? Inclusive nos IPs, às vezes eu passo, olho assim, puxa, mas tá cinza os IPs, um mar, né? Um mar de cinza, né? Sim. Um mar de cinza e umas coisas, não que o quadrado e o reto seja feio, que a gente adora, na verdade, mas algumas coisas sem volumetria, sem adorno, algo que traga uma beleza e uma harmonia visual também, né? Tudo muito igual. Acho que acabou ficando básico, né? Então, cara, eu preciso mudar o piso de casa, porcelanato imitando cimento queimado. Queria fazer uma coisa diferente na parede, vamos fazer um cimento queimado. E não que ele não seja legal, né? Mas ficou comum. Você sabe que eu penso assim, por exemplo, cada projeto, eu acho que ele tem uma identidade, né? Ele respira ali alguns conceitos, valores, o estilo do seu cliente, né? Por isso eu acho muito legal o trabalho de vocês, que é personalizado, né? Ele reflete um pouco do que o cliente precisa, obviamente, os estilos arquitetônicos, né, daquilo que está na moda, aquilo que eventualmente tem ali uma estética mais elaborada, mas por outro lado tem aquela essência, né, tem aquele toquinho de personalidade que cada cliente ali, eu acho que ele tenta
exprimir, vocês entenderem e traduzir isso em projetos, né? Até ontem mesmo apareceu uma cliente no escritório e ela falou, olha, eu já fiz um primeiro projeto, na verdade, de construção, mas assim, nunca foi me perguntado como era o meu fluxo dentro da casa, como é o meu dia a dia, a minha rotina. E aí esse primeiro projeto não tem nada a ver comigo. E isso é uma coisa muito importante. A gente precisa saber como que é a rotina da família. De repente é uma família que não faz festa. Ela não precisa de uma super área de lazer, um super gourmet. É uma família muito estudiosa. Então, de repente, pensar num canto de livros, num canto de mais silêncio, né? De introspecção. E tudo isso é uma coisa muito importante de se perguntar. Porque aí a gente consegue fazer um projeto específico, um projeto mais... Personalizado, exatamente, pro convívio daquela família ou daquela pessoa. Às vezes a pessoa mora sozinha também. Tudo isso é muito importante. Então, e isso vai refletir depois na hora da execução também, né? De poder trazer os melhores materiais para aquela rotina. De repente a família tem cachorro na casa, então assim, não vamos colocar um piso de madeira que não seja muito resistente, né? Tudo isso vai impactando em decisões que vão ser realizadas depois na obra, né? Eu vejo assim, eu acho que quando a gente fala olhando para os clientes, né, pelo perfil, ele se enquadra, acho que de uma boa parte do desejo, do sonho dos clientes de conseguirem ali ter a sua renda para poder ter esse espaço personalizado, né? Lógico, existe vários clientes, por exemplo, de São Paulo que moram em apartamentos e apartamentos têm os seus espaços já pré-definidos ali pela construtora. E, obviamente, eles conseguem ali personalizar o ambiente interno, né? Sim. Mas ali os conjuntos de espaço é mais ou menos o mesmo formato, né? Distribuição, né? A distribuição do ambiente. E muitos vêm para o interior, até por conta do custo do lote, buscando a qualidade de vida e buscando os espaços personalizados, Sim. né? Então, ali vem uma forma também de poder exatamente atender esse ponto que você trouxe, né? Exatamente. A gente tem cliente de fora de São Paulo que já comprou apartamento aqui em Tatuí. A gente tem clientes que, inclusive, compraram 3 lotes no IP e construíram 3 casas para vender e tal. E, assim, é outra realidade. É totalmente diferente de você morar dentro do apartamento e você ter um espaço onde você pode ter um quintal, ter um pouco de graminha, né? Então, essas escolhas, às vezes eles até nem assim, sabem que conseguem ter tanto, né? E dentro de um terreno. A construção é realmente a realização de um sonho. Lógico, a gente tem clientes que são investidores, que chegam e vamos construir, a gente precisa de tantos metros quadrados, tantos cômodos, mas também temos muitos clientes que vêm atrás de sonhos. E aí esses sonhos precisam ser bem definidos, precisam ser olhados com cuidado, principalmente porque vai interferir. A gente não fica com o cliente só na hora do projeto. Depois, na parte da execução, a gente está ali ainda, né? Às vezes não administrando a obra, mas tirando alguma dúvida, se precisar fazer alguma alteração ou não. Então, o sonho reflete do começo ao fim, desde o início do projeto até a mudança do cliente na casa, né? Poxa, isso é super legal, né? E eu acho que vindo de encontro que vocês estão trazendo, assim, eu entrei na Elenco já faz aí 13 para 14 anos. E quando eu entrei, um dos produtos que a empresa faz e fazia muito eram os lotes em bairros planejados, né? Então, tipo Santa Cruz, Planalto, né? Mantovani, Donato Flores, lotes de 150 metros, de 175, 200 metros quadrados, mas em loteamento aberto ali, bairro planejado. E naquela época, né, e talvez até um pouco mais, 20 anos atrás, a gente via assim que a maior dificuldade do cliente para esse, né, nosso cliente era comprar o lote, né? Porque o material de construção era até relativamente barato, ele comprava
parcelado. Em Tatuí tem muita cerâmica, então Sim. ele conseguia comprar direto do fabricante. E a construção também ele se virava. Então ele mesmo às vezes virava o servente de pedreiro, Sim. trazia um amigo para bater laje, fazer a casa, né? Então, mas isso eu vejo como uma geração passada. Eu Sim. não vejo essa mesma disposição hoje, e eu sei que hoje existe uma complexidade muito maior e talvez nem seja recomendável você fazer tudo isso sozinho, né? Sim. Eu vejo hoje uma geração que às vezes nem sabe por onde começar, né? Puxa, Muito. comprei o lote e agora? O que eu vou fazer? Sim. Né? Então, e aí, né? Pois é. Vocês recebem muitos esses clientes lá no escritório? Como que é? Na verdade, a gente os clientes que acabam entrando para o escritório já estão mais decididos em ir para uma administração de obra, né? Então, para já não iniciar isso e falar, nossa, chegamos na metade e não sabemos o que fazer. Né? Essa do cliente ser tão participativo assim já não rola tanto, né? E uma coisa também que a gente percebe é que o perfil mudou. A gente vê, nós praticamente não temos tempo fora de trabalho, né? Então, e as pessoas também estão assim, né? Inclusive os mais jovens também. É uma geração diferente, como você falou, é um tempo diferente, porque antigamente as pessoas tinham um pouco mais de tempo, né? Então ela ia lá na obra todo dia, ela passava o final de semana lá e realmente chamava os amigos para ajudar em alguma coisa da obra, não? E hoje em dia as pessoas não têm muito tempo, não são tão especializadas nisso, e eu acho isso interessante, porque aí eles deixam na mão de quem consegue fazer, de quem sabe administrar, de quem sabe resolver problema, e obra é assim, sempre tem problema, por mais planejado que seja. A nossa ideia é uma coisa que mudou um pouco a nossa percepção no escritório, que a gente pensava, nossa, falando de obra um pouco, né? Aconteceu esse problema, parece que todo dia tem problema. E a gente virou um pro outro e falou assim, o nosso trabalho é resolver problema, né? Sim, então, assim, o problema vai ter. né? O nosso trabalho é resolver ele, né? E aí isso mudou um pouco até o peso das coisas, né? A gente consegue encarar isso de uma forma diferente. Mas é uma geração que realmente não tem tempo. Então, a gente está aqui para ajudar nisso e entender o processo. Também, além de não ter tempo, às vezes ela, é o que você falou, não sabe por onde começar. Eu vou atrás do engenheiro ou vou atrás do arquiteto? Qual que é a diferença? O pedreiro, o meu vizinho pode construir a casa, ele pode fazer a fundação, ou eu vou precisar realmente de uma empresa que faça essa fundação? Então, são muitas dúvidas que geral tem, né? Que chegam no escritório às vezes com essa dúvida, por onde eu começo, o que eu faço. E o nosso trabalho é começar um auxílio, né? Nortear a pessoa e fazer com que a casa dela saia, né? O empreendimento dela saia, qualquer coisa possa fluir. Querendo ou não, é um investimento. E uma casa, né, acaba significando muitos anos ali de financiamento. Sim. Então precisa ser muito bem feito e pensado, né? Com certeza. E assim, eu vejo também, não sei se acontece muito com vocês, mas muitos clientes que realmente não sabem como começar. Às vezes acaba pesquisando na internet, acha um projetinho bacana lá e leva, quero fazer esse aqui, ó, eu levo pro pedreiro lá para começar, né? Acontece muito. Assim, existe regra, existe a prefeitura local que tem os recursos, tem uma série de normas e nem sempre aquilo que ela viu que é legal na internet vai encaixar na realidade dela, né? Sim, acontece bastante isso no escritório. O Guilherme também passa muito com isso na obra. Por exemplo, isso acaba respingando na obra quando o projeto não está muito fechado, não está muito organizado. Então aí fica meio solto, no meio da obra eles chegam para o Guilherme, porque eu vi que o meu vizinho fez assim, assim, assado, quero fazer igual. Eu vi que no Pinterest, no Google, achei isso e quero fazer igual. E eu acho que a arquitetura, a decoração tá meio que na moda agora. Então, assim, por mais que você não vá construir, não vá reformar, muita gente segue perfil, por exemplo, no Instagram de arquiteto, de decorador, isso tá muito em alta. O que é muito bom, porque os clientes vêm um pouco mais preparados, então eles já sabem, por exemplo, o que é uma sanca, o que é um gesso com tabica, alguma coisa assim, isso é bom. Por outro lado, é uma infinidade de querer alterações e ver, porque eu vi nesse, eu quero fazer dessa forma. E aí a gente tenta encaixar
realmente no projeto para ver se cabe, se não cabe. Às vezes a pessoa quer uma escada mirabolante, uma escada helicoidal, que é aquela redonda, caracol, e ela tem um cachorro idoso, por exemplo, que não consegue subir a escada, ou tem pais mais velhos. Então, tudo isso precisa ser bem avaliado antes, né? Senão vira uma árvore de Natal, né? Se o cliente quiser colocar tudo que ele viu, né? Já Às vezes vira aí. sobrecarrega o espaço, né? Acontece bastante, né? Tem cliente que chega com uma casa de esquina no meio do quarteirão, né? Querendo que a casa seja idêntica àquela que ele viu. Tem de tudo, de tudo. Cliente querendo coisa extremamente mirabolante, que não vai ter como encaixar. Às vezes não encaixa não só no projeto, mas não encaixa no orçamento, né? Às vezes o cliente não tem ideia de quanto possa custar isso, né? E a gente tá aí para falar, ó, isso é possível, isso não é, isso vai gerar um custo muito grande, talvez isso seja necessário, talvez seja desnecessário, e a gente pode melhorar bastante o projeto que a pessoa venha trazer pra gente, né? Acontece também, às vezes, das coisas não se encaixarem dentro do projeto, mas também acontece, de repente, a gente conseguir fazer uma mágica no espaço, né? A gente estava comentando que chegou pra gente um cliente que comprou uma casa e a casa tinha 3 quartos e 2 banheiros. Um era suíte e outro banheiro. E as pessoas, os visitantes, conhecidos, parentes, usavam sempre os banheiros dos filhos e eles queriam separar um pouco isso. E era uma casa num terreno de 175 metros, uma casa térrea, eu não lembro a metragem quadrada que tinha a casa, mas a gente conseguiu fazer um lavabo dentro da casa e a gente ainda fez um spa no fundo da casa. Então a gente conseguiu aproveitar bem o espaço, né? Então, isso que eu acho assim, que um grande ganho quando você faz o planejamento do espaço, né? Porque, vamos pensar, um lote de 175 metros, uma casa térrea, com 3 quartos, encaixar um lavabo, né? E ainda um espaço, né? No fundo da casa ali e tudo mais, né? Um furô, né? É isso, né? Era um furô, uma hidro. Puxa, quer dizer que aproveitou super bem o seu lote, né? O seu terreno, né? Valoriza, né? Até depois, se a pessoa um dia quiser vender a casa, alugar, tudo isso valoriza, porque as pessoas vêm procurando qualidade de vida. Isso é uma coisa legal, por exemplo, da arquitetura tá um pouco em alta, né? Decoração e tal, que o pessoal sabe também que ele pode ter um pouco mais de conforto. Antigamente, as casas tinham um banheiro para todo mundo dividir. Então, hoje as pessoas, eu posso ter o lavabo, eu posso ter essa área de lazer, de repente, ou ir distribuindo melhor os ambientes. E isso vem muito de um projeto bem feito, de uma análise bem feita, de entender o cliente. Às vezes é difícil de entender cliente, às vezes o cliente nem sabe o que ele quer. E quando o cliente chega não sabendo o que ele quer, a gente já sabe que vai demorar, as reuniões serão mais longas, teremos mais reuniões, teremos alterações e projeto. Então, de certa forma, essa boom de Pinterest, de referências, ajuda um pouco o cliente a se nortear. Decidir. Se decidir. Isso é interessante, né? Porque, e aí agora pegando uma referência do IPs, né? O IPs é exatamente um lote de 175 metros quadrados, um loteamento fechado. Sim. Né? E quando lançamos esse projeto, muitos clientes, né, falavam, puxa, mas 175 metros é pequeno para o loteamento fechado, tem que ser maior e tal. Né? E a gente sempre argumentava que, puxa, mas sabe aquela casa que você quer? De 3 quartos, com suíte, com espaço e de repente até uma piscina, um furô no quintal? Então ela cabe, né? Ela cabe lá. Lógico que você precisa contratar um profissional, ter um arquiteto, né? Alguém que consiga ali dimensionar os espaços. Sim. E isso virou uma realidade, né? Se a gente passar lá nos IPs, a gente vê muitas casas super bem aproveitadas num terreno de 175, né? Muito, nossa, isso assim, todas as casas, acho que é difícil ver casa que não foi muito bem aproveitada ali. Dá para construir, a gente estava comentando que a gente tem cliente que tem casas no IP, uma inclusive de esquina que a gente estava comentando, que tem 3 suítes, área gourmet, não tem piscina, mas tem 3 suítes muito legais, uma com um closet enorme.
uma área de convívio, que é essa área mais social, né, que é a parte de baixo da casa, como sala grande, sala de jantar. Então a gente consegue, se você tiver um bom projeto, um bom posicionamento, consegue sim aproveitar o terreno bastante, né? E hoje o que os clientes mais olham assim ou pedem dica para vocês na hora de, sei lá, de comprar um lote? Vou escolher um lote, posição do sol, se é mais aclive ou declive, o que normalmente assim a maior parte dos clientes preferem ou busca orientação na hora de comprar, na hora de escolher um lote, por exemplo, dentro do loteamento? Por muito tempo, ou dependendo, quando o cliente está pesquisando, procurando pela primeira vez, ele vem direto pedindo um terreno planinho, que eles falam, né? Mas eu sempre falo que o terreno plano, às vezes, ele é muito interessante, ele é muito legal, mas os terrenos com aclive ou declive fazem com que as construções, as casas fiquem mais diferentes, né? Então, o que a gente vê bastante no IP, que os lotes são em aclive, né? O condomínio, ele é num morro, né? Muitas casas aproveitando a garagem embaixo, então tudo isso faz com que você aproveite melhor o espaço. Às vezes esses desafios fazem com que as construções, as obras, os projetos fiquem mais interessantes, né, Gui? A gente gosta demais de fazer quando o terreno é mais... Na verdade, a gente... Mais divertido. O arquiteto adora, né? Quando declive 5 metros, declive. O cliente fica feliz de gastar no muro de arrimo. O muro de arrimo. O dinheiro, é onde ele vê o dinheiro dele, né? Estou enterrando o dinheiro aqui, né? Praticamente, fala isso. Né? Mas é uma coisa que a gente... Se o cliente não presta atenção, às vezes vem cliente perguntando, Clara, eu estou pesquisando um lote, o que você indica, né? Então a gente fala do sol, da posição do sol. É muito importante que os quartos tenham insolação, tenham ventilação, porque tudo isso acarreta, por exemplo, mofo na parede, coisas que não secam, né? E tudo isso faz com que o conforto ambiental das pessoas na casa sejam prejudicadas. Então, sempre interessante fazer com que as janelas fiquem viradas para o norte. O norte ele recebe sol o dia inteiro. Ou para o sul, para o leste, na verdade, a gente gosta de colocar os quartos. Então, o quarto recebe aquela luz da manhã. Isso é muito legal. A luz do sol da manhã é uma luz meio adstringente. Então, isso para o quarto, para as camas é interessante. A gente sabe que quando tem janela virada para o oeste, que é quando o sol se põe, você vai precisar de cortina, porque é um sol muito quente, né? E nunca para o sul. Então, o sul é o lugar onde a gente faz as empenas cegas, que são as paredes que não tem janela. Ou então, se você gosta do estilo super envidraçado, aí eu sugiro que pelo menos, se você for fazer, que seja para o sul, então. Porque a gente recebe muito sol e a gente acha lindas construções com vidro, aquela janela imensa. Mas aquilo, na nossa realidade, Brasil, sol, a gente está no outono, 34 graus. Não funciona muito bem, né? Então, essas dicas são importantes na hora de procurar um terreno ou na hora de posicionar, fazer a implantação no espaço, né? Acho que isso tudo ajuda para ter uma casa mais agradável, que você, né, fique mais tempo nela e, né, você goste do ambiente que você construiu, né? Então parece que são coisas imperceptíveis, mas que no final fazem toda a diferença, né, para você ter esse ambiente mais agradável, né, para você ter o seu espaço com a sua família. Acho que o lar, né, a casa tem esse conceito mesmo, né, de ser a sua moradia, o seu espaço, né? Então diz muito ali mesmo dessa personalidade. Sim. Você comentou mais cedo, né, que trouxe o programa lá Irmãos à Obra, né, que super, né, e meio que virou febre, né, todo mundo assiste, enfim, né. Até quem não constrói assiste, Quem não constrói assiste. Minha esposa, toda viagem que a gente faz e quarto de hotel que tem TV, vai lá no Discover Home Hell, acho, né? Vai lá para assistir os Irmãos à Obra. Porque gosta, porque o tema que chama muita atenção, né? Sim. E eles falam muito lá do espaço aberto, né? Conceito aberto. Sala, cozinha, sala de jantar, né?
isso meio que virou uma febre também nos projetos, né? Virou. Era uma coisa que a gente não tinha muito aqui. E é difícil achar cliente que quer que a cozinha fique fechada. É difícil, mas ainda existe. Esse conceito aberto, a primeira coisa que o pessoal chega e fala assim, eu quero a cozinha americana. A cozinha americana é esse conceito aberto, a cozinha no meio da sala, próximo da sala. E é um conceito interessante, ainda mais para o brasileiro, que é um povo mais expansivo, um povo mais carismático, sempre tem gente na casa. Faz todo sentido, porque a pessoa está ali cozinhando e está conversando com o amigo que está na sala, ou está olhando as crianças que estão na TV, né? Tudo isso. Então, esse conceito aberto é um conceito que os brasileiros pegaram gosto por ele e eu acho que funciona bastante. Em casas, falando em casas de 175 metros quadrados, eu acho que é essencial essa cozinha aberta ou esse conceito aberto, esse conceito americano, porque aí você não divide tantos espaços e você tem uma permeabilidade visual, às vezes de colocar a porta da casa num ponto onde você abre ela e você já vê toda a casa, inclusive a piscina no fundo. Dá uma amplitude, né? Muito boa. Dá uma amplitude muito boa. Mas, falando de irmãos à obra, sempre tem a parte que eles falam, isso daqui vai ficar muito caro. Você quer demolir essa parede a gente precisa fazer um outro cálculo, ou a obra vai demorar. Então, a gente vê que até nessa... Às vezes é um pouco ficcional, às vezes é muito real, mas a gente vê que... a gente falou que obra sempre dá probleminha, que mesmo assim, lá que é tudo perfeito, a gente também tem problema, né, Gui? Sim, sempre tem problema. Ainda mais quando fala de conceito aberto, né? Que é abrir, nossa, a gente vai ter que estruturar toda a casa, estruturar todo o telhado. Nessa última obra que a gente fez, a gente colocou uma big de uma estrutura metálica. Era uma casa antiga que não tinha pilares, né? Nenhum pilar, a ideia era abrir tudo, né? Então, dá um trabalho e às vezes foge um pouco do esperado, né? Do orçamento que a pessoa estava esperando. Porque, cara, é só derrubar uma parede, né? Derruba super fácil, né? Isso é tranquilo. Até o cliente derruba essa parede. Não tem função nenhuma essa parede aqui. Né? Não, só sustenta a casa. Só sustenta a casa. Mas é sempre inusitado. E reforma, né? Sempre é um problema. Sempre é um problema. A gente tá aqui pra dar um jeito, né? Sempre. Eu acho que isso é legal, né? A diferença de você pegar um projeto do zero, né? E fazer uma reforma, né? De uma reforma também aí tem outros desafios, né? Que é adaptar ali a nova necessidade, o novo uso para aquele espaço, de repente trazer de volta, né? Deixar num conceito mais moderno, enfim, né? E tem muito também esse tipo de busca dos clientes hoje, né? Tem. Acontece bastante. Os retrofits, né? O pessoal fala, vamos fazer um retrofit aqui, né? O retrofit é um conceito... Foi mais ligado à Europa, mas que é mundial, né? Então, o retrofit é você pegar uma construção antiga, fazer uma adaptação, porque muitas delas, por mais que você não queira mudar nada... eu amo esse estilo mais colonial, esse estilo antigo. Você vai precisar fazer uma adaptação, porque ou vai ter só um banheiro, ou vai ter muita escada. Se for um comércio, como a gente estava falando agora dessa obra que a gente tirou tudo de dentro, você vai precisar de rampa, acessibilidade, tudo isso que faz parte de uma adaptação ou desse retrofit de uma construção antiga, né? Banheiro PCD, né? Também Banheiro é uma PCD, necessidade. Vagas de carro é uma coisa que, assim... A gente vê aqui em Tatuí, às vezes se não tem vaga você nem para no lugar, né? Então é uma coisa muito importante que, por exemplo, as construções antigas não tinham tanto mas não tinham tantas restrições do plano diretor, que é um plano que rege a urbanização da cidade, de construção. Então, às vezes não tinha recuo nenhum. Exato, você passa, né? Por exemplo, na Prudente, né? Você tem ali a calçada, ela é estreita. Sim. E a parede da construção já começando em cima, né, da calçada, né? Não tinha recuo, né? Não, e as ruas, a gente vê tudo isso na urbanização, as ruas muito estreitas, né? Então, assim, que era só para passar carroça, né? Não... Sim. Mas é engraçado porque quando Tatuí foi fundada, por exemplo, Barcelona já existia e eram cidades que tinham ruas largas que as pessoas já pensavam, o pessoal vai andar de carroça, ela precisa ir e voltar, então a gente precisa de mão dupla. Tudo isso que essas necessidades que até as cidades
A maioria das cidades brasileiras não tem urbanização, né? Não tinham na época, e agora, depois de criar de plano diretor, tudo isso, são coisas que a gente precisa prestar muita atenção na hora de adaptar, de fazer um retrofit, de fazer uma reforma numa casa antiga, seja para comércio ou seja para residência, né? E indo um pouquinho aqui para a área do Guilherme, né, que faz a administração de obras e acompanha toda a parte, né, dos fornecedores, de fato, que está ali no dia a dia, né? Eu acho que também assim, é uma atividade também que é super importante, né? Porque eu imagino, pensando no meu dia a dia, por exemplo, tem uma rotina de trabalho que, se eu fosse construir, dificilmente eu ia conseguir acompanhar ali aquela dinâmica dos fornecedores, contratar, verificar se ele está executando aquilo que foi combinado, combinar o trabalho do empreiteiro com o encanador, com o eletricista. E você está aí para fazer isso, né? Para auxiliar ali o cliente, o proprietário nessa gestão ali com os fornecedores, né? Isso. Então, o cliente chega até a Clara, né? E a partir do momento que ele decide, já escolheu tudo que ele vai colocar na sua obra, na sua casa, no seu investimento. Então, passa para a minha parte. E na minha parte, eu vou fazer justamente isso que você falou, né? Então, eu vou fazer orçamentos, vou colocar cada um em seu momento e fiscalizar toda essa parte, né? Que é sempre mais complicada. Então, às vezes a gente vai, deixa um pedreiro, a hora que a gente volta tem coisa instalada errada, tem coisa que é trabalhoso, né? Então, se a gente for parar para pensar que alguém viu o pedreiro às 7 da manhã e depois eu vou sair do serviço e encontrar o que foi feito, cara, nesse tempo tudo aconteceu, né? Tudo aconteceu. Foi feita uma instalação errada, ou rebocado no lugar errado, pintado no lugar errado, coisas diferentes, e é muito comum. Muito comum. Então, quando alguém busca a administração de obra, é para evitar esse tipo de problema, né? Então, é um pouco sacal pro cliente ter que ficar. Então, o escritório acaba disponibilizando isso para o cliente ficar mais tranquilo, né? Satisfeito com a obra. Eu não vou ter que lidar com determinado tipo de pessoa, porque é maçante. É maçante. Então, quando faz essa transferência para a administração de obra, o cliente pode ficar mais tranquilo, né? Eu acho que, além de ser maçante e ter todo esse trabalho, assim, eu acho que é o know-how, né? Você conhece, consegue conversar ali com a equipe, discutir dúvidas técnicas, orientar. De repente, o cliente que é leigo, né? Ele não tem ali esse conhecimento. Às vezes é a primeira construção dele, às vezes ele está né, no Brasil, assim, raramente... Né, as pessoas às vezes vai ter uma única experiência na vida de construir a sua casa, né? Sim. Tá mudando um pouco isso, mas o que eu quero dizer é que boa parte das pessoas não conhece ali e também talvez não tenha nem o dever de conhecer todos os detalhes ali do dia a dia de uma obra, né? E a complexidade que é administrar, né? Com certeza. Com certeza. Não tem uma obrigação, não é um negócio tranquilo, né? Às vezes a gente tem pessoas, acabam terceiros interferindo nas obras, né? Sempre tem um vizinho para dar palpite, um amigo que é engenheiro. Sim. A gente sempre tem isso daí na obra. E para os prestadores de serviço, né, da obra, às vezes acaba sendo um pouco chato, porque eles recebem ordem de um, aí aparece outro, pediu para alterar, depois vem o dono e fala quem mandou você fazer isso. E é difícil de conversar com eles, né? Porque... por mais que a gente fique adornando o tempo todo, fica complicado de sustentar isso. Então, ter um bom relacionamento com os prestadores é fundamental para uma obra sair perfeita, impecável. E eu acho que isso, no fundo, vai representar também de economia, né? Porque imagina que eu não entendo e se eu pego um profissional, de repente, que está mal intencionado, de repente está fazendo eu gastar além daquilo que eu deveria gastar, porque percebe que eu não conheço. Então acho que, querendo ou não, passa a ser também um fiel ali que consegue orientar e dar verdadeira orientação daquilo que realmente precisa fazer, que não precisa fazer. Às vezes a gente costuma brincar, né? Puxar um mecânico que você leva o seu carro, você não conhece muito bem, às vezes é um probleminha de nada e você teve que trocar todo... Refazer o motor. Refazer o motor, né? Isso é comum.
E eu acho que uma coisa que, por exemplo, é importante o papel do Gui na obra é que da parte do escritório, a gente consegue ficar mais sossegada que ele vai seguir fielmente o que foi proposto. Então, ele acaba virando um link, por exemplo, Clara, você pediu para fazer assim, assado, mas não vai dar. Então, a gente consegue essa conexão mais rápida para resolver. E também para o cliente ficar mais sossegado de eu não entendo, mas eu tenho alguém lá que entende e vai me representar. Então, na verdade, a gente faz um contraponto entre o cliente e o prestador de serviço. Porque do mesmo jeito que a gente não quer que o cliente seja lesado, a gente também preza muito pelo prestador de serviço, né? Então, a gente não quer que ninguém seja lesado nisso, ninguém, né? Mas, e também que seja fiel ao que o cliente pediu, que o cliente viu. Acontece muito isso do cliente ver o 3D e ele quer igualzinho, né? Então, o Gui tá lá para isso e também para assim, pensar no corte de gastos desnecessários. Então, por isso é feito todo um cronograma, uma planilha, ver se precisa mesmo, se não precisa, né? Como pensar nessa organização financeira da obra e de tempo também, né, Gui? Sim, primordial, de tempo que é o cliente mais pede, né? Ah, com certeza, né? Acho que todo mundo tem expectativa. Como dizem, né? Todo mundo não vê a hora de começar e a hora de terminar, né? A sua obra, né? Mas acho que esse ponto que você trouxe é também importante, né? O ponto de vista dos prestadores de serviço, né? Sim. Porque eles estão trabalhando e tem muita gente séria nesse ramo. E também consegue esse diálogo mais rápido com vocês e acho que vem muita sugestão também, né, de quem está ali no dia a dia para poder, né, resolver problemas, né? Muito. E falando também um pouquinho, acho que aí também trazendo outro ponto que a gente vê lá muito no Irmãos à Obra, que é o método construtivo americano, né? Que é uma estrutura totalmente diferente da nossa que a gente conhece aqui no Brasil, né? Acho que aqui no Brasil a gente consolidou, né, a alvenaria estrutural, né, com tijolos, blocos cerâmicos, mas está vindo também, né, outros métodos de construção cada vez mais frequente para cá, né, Clara? Os métodos construtivos são interessantes de serem avaliados e analisados para o espaço, o ambiente e o perfil do cliente. Uma coisa interessante, por exemplo, a gente usa bloco de barro, né, de terra, e o Guilherme sabe falar melhor sobre essa especificidade dos blocos, né? Mas por quê? Por que a gente usa o bloco de barro, né? Porque ele tem uma ação térmica e de conforto térmico melhor, né? Então, para o nosso clima. Mas a gente tem visto, por exemplo, nos Irmãos à Obra, tudo lá é feito em wood frame, que eles falam que é moldura de madeira. Então, por isso que eles derrubam, o cliente chega na obra e acha que vai derrubar com uma marreta e é impossível, né? E lá é muito mais fácil. Então, por exemplo, tem esse sistema de wood frame, que é a madeira, tem o steel frame, que tem ganhado bastante força aqui no Brasil também, que são... como se você fizesse o projeto, você manda para a fábrica e a fábrica manda para você as peças do Lego para você montar. Tanto na madeira quanto na ferragem, né, no metal, acontece isso. São formas interessantes, formas que eu acho que vale a pena os clientes, as pessoas que estão pensando em construir, reformar, olhar com cuidado para isso, conhecer. Eu acho que a gente precisa apresentar mais isso para as pessoas, porque são formas econômicas no tempo. Às vezes pode parecer um pouco mais caro, mas o que você vai economizar de tempo e de prestador, de repente, dentro da obra, é uma obra mais limpa, mais rápida, mas que exige planejamento como sempre, né? Em todo tipo de construção. Mas o wood frame e o steel frame são dois modelos construtivos que vêm ganhando força aqui no Brasil. A gente já tem casa assim em Tatuí, tem casa assim aos arredores, e que vale a pena prestar atenção e procurar coisas diferentes, coisas novas, para a gente sair um pouco da mesmice, né? Vocês veem assim, que tem ainda muito preconceito com esses métodos de construção, por exemplo, wood frame ou steel frame, em relação ao bloco cerâmico na cidade? Porque eu acho que a Caixa Econômica já reconhece o método e financia a casa, né? Mas o cliente, acho que os clientes que propõem o método é que já têm um conhecimento e sabem das vantagens do método, né?
O Gui que tá mais por dentro disso, dessa parte de obra, mas é difícil. Assim, eu tive, acho que, poucos clientes que vieram até mim com a pesquisa de steel frame e de wood frame, mas e acho que de repente falta um pouco da nossa parte também de divulgar, de conhecer um pouco mais. É que a gente tem uma cultura de alvenaria muito forte, né, Gui? Mas a questão também do wood frame, do steel frame, é que geralmente são empresas especializadas, né? Que acabam executando. E aqui na região a gente tem uma carência desse tipo de empresa, né? E a falta de divulgação também não ajuda nem um pouco, né? Mas, cara, para quem quer construir rápido, é uma ótima pedida. É uma ótima pedida. Vai lá, a gente conseguiria construir um sobrado em meses, né? Vai lá, 5, 6 meses com a casa pronta. Com a casa pronta para morar. Para morar. Não que você não consiga isso na alvenaria, Sim. mas... Gente, é difícil, né? O tempo de cura dos materiais é difícil, o tempo de prestadores. Ali você tá com uma empresa que vai subir o negócio em horas, né? Você tá com paredes levantadas em horas, depois da base feita, né? Então, cara, é falta de empresas mesmo, mais na região, né? Para oferecer mais esse tipo de serviço. De solução, né? Lógico, eu acho que o preço também faz diferença para o método, né, alavancar. Uma vantagem que eu vejo, né? Eu acho que em relação, acho que é o planejamento, né? Se você planejou todo o ambiente, o local das portas, janelas, das tomadas, enfim, vai ser executado conforme planejado, né? Você vai ter pouca interferência no decorrer da execução. O cliente fala, puxa, olha, gostei, mas eu queria mudar a porta daqui para lá, né? Puxa, aí acontece. Nessa estrutura não sei se vai ser possível, porque já foi desenhado, planejado, cortado para ficar naquele espaço. A utilização do bloco estrutural já deixa bem engessado. Pouco, né? Já deixa bem engessado. Então, o concreto armado, a gente vê bastante aquele... É uma textura bonita, que é aquele concreto ripado. Que, na verdade, eles fazem a forma do concreto com as madeiras, depois tira e fica toda marcada. É bem bonito. Aquilo ali é lindo. Mas se você quiser colocar uma tomada do lado de dentro, você não pode cortar, não dá pra você cortar. Então, o bloco estrutural é assim. Mas uma coisa que me alertou é que, assim, que eu fiquei pensando no que você falou, de repente de mudar, chega lá na obra, o cliente quer mudar assim, assado, é uma coisa que a gente vem conversado nesse link de projeto e administração. Quanto mais redondinho o projeto tiver, melhor vai ser a obra. Então, só que isso é uma coisa que às vezes o cliente não tem muita paciência, né? Então, assim, ele contratou, ele quer fazer uma casa de 200 metros. Ele me contratou hoje, ele pergunta se terça que vem ele já pode ver o projeto. Não é assim, né? Não tem um tempo, né? Tanto tempo criativo quanto tempo de fabricação ali, de começar a desenhar, fazer os rascunhos no papel, depois passar para o AutoCAD, para o ArchiCAD, que sejam os programas. Então, assim, todo esse conceito, tudo isso leva um tempo. E às vezes o cliente não quer esperar esse tempo e quer começar a obra já na hora, né? E aí isso acarreta assim, por exemplo, o tempo vai ser o mesmo, só que ele vai perder mais dinheiro, porque o tempo que ele poderia ter tido comigo no papel, desenhando, rascunhando, projetando, tirar a porta, o bloquinho de porta do AutoCAD é muito fácil, gente, não custa nada, não quebra nada, né? Mas na obra é diferente, acontece bastante isso com a gente, né? Que é uma coisa que a gente tem freado um pouco mais o cliente para que a obra seja mais rápida e tenham menos alterações, né, Gui? Isso. Tem cliente, por exemplo, que um tempo atrás aconteceu de querer mudar para uma válvula hidra, né? De caixa para válvula hidra. Você fala, cara, é uma alteração tão boba, né? Você fala, é uma alteração tão boba que eu vou ter que quebrar a parede inteira. E aí vai o dia do pedreiro, aí vai material, é esgoto pra gente mexer. E assim, cara, se você tivesse decidido isso antes, no momento de decidir, né? No momento de decidir, estaria tranquilo. Mudança de gesso, às vezes a gente fica meses para escolher um gesso. Sim, iluminação. Ou iluminação.
Então o que a Clara falou é de lei, cara. Se você deixar redondo o projeto, vai sair tranquilo, você vai gastar menos, vai sair mais rápido. Então é excelente esse tempo aí de preparação, mas que nem todo mundo tem, né? Sim, já quer executar, né? Já quer executar. E acho que um outro ponto também, que uma vantagem, é diminuir refúgio da obra, né? Sim. Material, que acaba sendo material desperdiçado, né? Lógico. Fica tirando caçamba e caçamba lá de entulho, por exemplo. Não né? é sustentável, né? Nem para tempo, porque às vezes o cliente fala assim, mas por exemplo, nessa questão de válvula hidra e caixa acoplada, eu só queria, é só cortar, mas não é só cortar, né? É o tempo que o seu pedreiro poderia estar adiantando outra coisa que ele precisou parar para quebrar. Então, assim, a gente precisa pensar no tempo, na sustentabilidade, no desperdício de material e de horas trabalhadas, né? Tudo isso. Então, eu sempre falo assim, não é perder tempo comigo no projeto, é ganhar tempo na obra, né? Então é interessante. Tempo e dinheiro, né? Tempo e dinheiro. Então é legal, assim, vamos pensar em pensar um pouquinho mais, decidir, olhar, fazer análise sobre o projeto para que isso saia mais certinho na obra, né? O cliente não tem muita paciência no começo, mas é importante. Depois, com certeza, a gente vai economizar muita coisa na frente, né? Na hora da execução. Eu acho que isso puxa uma dica super legal, né, para cliente, pessoa física que está pensando em começar a construir a sua casa, o seu espaço. Mas acho que vocês também devem ter muitos clientes investidores, empreiteiros que o negócio dele é construir para vender, né? Você sente diferença de um projeto de um investidor que ele está construindo de repente uma casa mais racional, uma casa que seja vendável, para uma casa de um cliente pessoa física que ele está pensando para morar? Tem diferença. O cliente a gente tem bastante cliente investidor, então assim, o que eu sinto do cliente investidor é que ele nos dá muito mais liberdade, né? Então, porque ele pensa assim, Clara, vocês conhecem, vocês sabem, você conhece o ramo que as pessoas têm pesquisado, que os clientes vêm atrás de você, então a gente sabe que você vai fazer o melhor projeto e projeto para venda. E acontece muito disso, às vezes, de cliente que não é investidor e que faz o projeto da casa dele e a gente pensa tão legal que a hora que ele está construindo, chega a gente na obra e quer comprar a casa. Então, assim, a gente tem bastante cliente que construiu para morar e acaba vendendo a casa e depois constrói outra casa e vai entrando num outro ecossistema, né? E aí o cliente físico, por exemplo, que quer construir para morar, ele vem com mais cuidado, ele quer prestar mais atenção no que você vai entregar para ele, se faz sentido com a rotina, com o fluxo ali da casa. Então tem uma diferença assim entre o investidor e o que é a pessoa física que vai construir para si, né? Às vezes ele não entende muito bem. Geralmente ele não entende muito bem. Então ele quer que você fique do lado, acompanhando em todos os processos, né? E também a gente consegue fazer um projeto mais particular, um projeto mais personalizado para ele, né? Então, que talvez não seja tão vendável, mas que vai ser de uso contínuo da pessoa, né? Então, a gente vê esse tipo de diferença. E na hora da construção também. Às vezes, o cliente que é investidor, ele não quer gastar o mais caro no piso, né, Gui? Ele quer um piso bom, lógico, mas ele não quer gastar o mais caro. E o cliente que vai construir para si, ele quer pensar numa coisa mais personalizada, ele quer pensar... Coloca muita paixão na construção. Então, na construção é diferente. Escolhe o vaso o mais agradável para ele possível, o piso vai no melhor porcelanato e, cara, ele é uma infinidade de coisas, enquanto o construtor ali, ele tá pensando em o que vai caber no meu bolso e de boa qualidade, né? O melhor custo-benefício. Sim. Então vai escolher um bom vaso, né? Mas que não seja extravagante. Sim. Né? Eu vou colocar mármore, mas também não é aquela pedra, né? Que vai ser utilizada. Mas que você olha no conjunto, quando você tem um arquiteto acompanhando, que
fica de extremo bom gosto. Que harmoniza Sim. os Demais. espaços, né? E funciona, né? O construtor acaba sendo bem consciente. Essa é uma coisa que a gente presta atenção. Então, quando o cliente chega até nós e ele é investidor, a gente já pensa nessa casa que seja mais comercial. Então, a gente precisa tomar cuidado, de repente, com as cores, porque as cores, às vezes a casa tá maravilhosa. Você coloca uma cor na fachada que, às vezes, aquele cliente super potencial odeia aquela cor, né? E aí, assim, ele Sim. já nem olha, nem quer entrar dentro da casa. Então a gente precisa pensar numa coisa um pouco, e talvez seja por isso que a gente vê muita casa cinza, né? Porque o pessoal, tem muita gente que até constrói para si já com esse pensamento de investidor, então ele vai sempre no neutro, né? Mas pensar um pouco na neutralidade ajuda você a vender o seu imóvel ou a alugar. Então, é uma dica também para a pessoa que vai investir em construção, em aluguel, tenta procurar algumas coisas que sejam mais neutras, lógico, sempre bonitas, de boa qualidade, mas às vezes se você imprimir muito a sua personalidade, às vezes pode afastar um pouco o possível locatário, comprador, locatário. Eu acho que uma outra dica legal também, né, para quem pensa em construir uma casa e ter uma assessoria, é pensar na manutenção também, né? Porque, puxa, eu escolhi o porcelanato super bonito, mas na hora de limpar, né, ele vai manchar, ele é um pouco mais difícil. Ou seja, eu acho que a gente às vezes acaba se empolgando no momento da construção, mas não pensa depois da manutenção, né? Essa é uma dica legal. E você falou de piso, eu lembrei de um cliente nosso que tem um comércio, né? Ele tem um espaço comercial. E aí eles pensaram, na hora eles pensaram, eu não posso deixar ninguém cair aqui, né? Sim. Então eles colocaram um porcelanato, que é o hard, que a gente fala, muito rugoso, né? Então assim, ninguém escorrega, mas também ninguém limpa. Sim. Porque todo mundo anda ali e vai ficando sujo. Isso é uma coisa legal. Por exemplo, tem cliente que fala, eu preciso colocar esse na minha área de lazer ou de repente na garagem. E aí a gente já fala, presta atenção, porque a marca do pneu não vai sair de lá, pata de cachorro com terra não vai sair de lá. Então, esses cuidados precisam ser feitos e nós, acho que somos... temos esse conhecimento de poder guiar um pouco os clientes. Ou o cliente que acha lindo aquele piso polido. E aí, gente, é super escorregadio. No banheiro não dá para pôr nem a pau. Então, assim, precisa ter esses cuidados que às vezes o cliente não sabe. Ele vai na loja e ele se encanta, mas não é funcional, né? Então, isso também temos essas diferenças no cliente comercial, no investidor e no cliente que vai morar, ou no tipo de construção. Se for residencial, comercial, se for uma clínica... Pensar também nas cores, na cor da iluminação, tudo isso é muito importante na hora de personalizar o espaço, né? E pensando no futuro também, né? Então, como que isso vai funcionar? Desculpa, mas também acontece de cliente chegar e falar que quer fazer... Hoje em dia tem bastante cliente que vai fazer sobrado e pensa, eu quero ter um quarto no térreo, porque se um dia eu me machucar, se um dia eu tiver... ficar idoso, não puder subir escada. Então, são planejamentos importantes de serem feitos ali na hora do projeto, né? Isso é super legal, né? E a gente tem visto cada vez mais, talvez essa geração, já pensando no espaço na sua casa adequado para aquele momento da sua vida, né? Então, hoje, eu moro... tenho filhos, 2 filhos, cachorro, então, dá para ter um espaço adequado assim e tal. Amanhã depois os filhos já vão para a faculdade, cada um segue o seu caminho, então fiquei com a casa enorme, grande, né? Então, talvez eu vou para uma casa térrea com um espaço mais racional e de repente um espaço legal para receber os amigos. Então vai se adaptando também, né, às novas necessidades. E uma coisa que a gente vê também que tem muita gente que não quer construir, quer comprar. Então, se de repente essa casa não funcionar mais para você, seus filhos saíram de casa, é legal ter uma casa que vai atender de repente uma outra família, né? Então, acaba tendo esse giro que é importante. Mas acontece bastante. Tem cliente que chega e fala assim, não, meus filhos já estão com 15 anos, daqui 3 anos eles vão para a faculdade, não precisa fazer um super quarto. Daqui a pouco eles já vão embora, né? Então, essa é a diferença de
de repente contratar um profissional que consiga ler de repente até prever um pouco o futuro do que pode acontecer ali na família, né? Ou que não seja uma família, num comércio, ou numa pessoa que vai morar sozinha. Então, tudo isso é uma análise importante de ser feita. E, assim, acho que isso é uma vantagem, né? Em breve, né, a Elenco deve lançar o Reserva dos IPs 4 aqui na cidade. São 500 lotes, né? Então, a gente tem visto muitos clientes já procurando, buscando informação, pensando principalmente em construir a sua casa, em construir o seu espaço, né? Porque eu vejo hoje na cidade que existem opções prontas, né? Que seja no próprio IPs 1, 2 e 3, tem casas excelentes, muito bonitas, com espaço, né, planejado, enfim, que estão disponíveis para alugar ou comprar. Mas mesmo assim, vários clientes querem comprar o seu lote e buscar o seu projeto, né? E isso, assim, eu vejo talvez uma cultura muito forte na nossa região e as pessoas gostarem de planejarem o seu espaço, né? Eu acho que a dica que fica é que essas pessoas, procurem profissionais e busquem também assessorias, né? Para que faça da melhor forma possível um investimento e realize seus sonhos, né? Sim, a gente está falando de sonho, de dinheiro que às vezes a pessoa guardou a vida inteira ou vai fazer o financiamento, né? É lógico que às vezes as coisas podem não sair exatamente iguais, mas a gente vai tentar ao máximo promover o bem-estar para as pessoas, né, para os clientes. Mas isso que você falou de IP4, quando era burburinho de IP4, já tinha cliente que perguntava: Clara, você sabe quando vai lançar? Você sabe quanto vai custar? Qual é o tamanho? Onde vai ser? Vai ser ali em cima mesmo? Vai ser perto dos IPs? Dá para comprar antes? Já dá para... Você conhece alguém? É uma coisa que a gente viu que, mesmo sem lançamento, era uma coisa que já estava fomentada na cidade. O pessoal estava comentando. Tenho clientes de São Paulo que já querem saber se dá para comprar 3 lotes de uma vez, então, para construir, para vender. E tenho clientes que ficam pensando: eu vou esperar para comprar o terreno no IP4 para começar a construir ali. E uma coisa que a gente estava até conversando antes é que, assim, tem gente que às vezes olha e pode falar: 175 metros, eu não tenho corredor, eu não tenho... Mas, gente, dá para aproveitar muita coisa. Dá para aproveitar. Eu acho que o primordial é questão de segurança. Você tá com um terreno bom, numa boa localização. Sim. E, gente, com segurança, né? Hoje, você fala assim: eu vou comprar um lote fora de condomínio, já tá virando algo quase que impensável, né? Você não pode sair de casa, porque você tem que ver se você fechou bem as portas, se você fechou bem as janelas, se você vai soltar o cachorro, ou se ele é pequenininho, você vai deixar ele dentro. Porque, ir para um condomínio hoje, eu acho que é uma ideia excelente, né? Tirar uma preocupação da cabeça, né? Segurança é fundamental, né? Esse é o ponto mais forte mesmo dos clientes buscarem, né? Como você falou, de repente, estou entrando na minha casa, estou abrindo o portão, estou abrindo o portão automático, posso ser surpreendido, né? Então, é uma questão que os clientes buscam, né? Enfim, né? E tá no condomínio fechado, você também tem ali uma privacidade, né? Só vai acessar aqui quem se anunciar na portaria. Tem um filtro, né? Tem um filtro, né? Então... Tem uma cliente nossa, um casal que tem um filho, e o filho tem uns 8 anos mais ou menos. E aí eles moram numa casa legal no centro da cidade, mas eles falaram: Clara, ele não pode ficar brincando aqui na rua, né? E no condomínio eu sei que eu posso deixar ele lá, eu sei quem são os vizinhos, ele pode andar de bicicleta, ficar mais livre. E o legal também, às vezes, de alguns condomínios é que possuem área de lazer, então tudo... Você vai criando uma convivência ali dentro do condomínio, né? Esse sentimento de pertencimento à vizinhança, né? Fica realmente um bairro gostoso de se morar, onde tem ali o convívio entre vizinhos, né? Isso é muito bacana mesmo. E ao mesmo tempo pensar também
de forma urbanística, nós temos os condomínios que são legais para morar e a gente precisa pensar também em fomentar o centro da cidade também. Então, criar, de repente, esses espaços fazem com que a cidade fique mais organizada, né? Então, o centro da cidade ali é mais comercial e as pessoas vão morando aos arredores, vão se aninhando dentro dos condomínios, né? O legal dos condomínios é a questão da padronização, né? Então, cara, tem o recuo, tem a parte de calçada. Você fala assim, cara, você olha para um condomínio e você fala, putz, é gostoso de bater o olho, né? Você fala, nossa, uma casinha certinha aqui, o condomínio tem suas regras, tá tudo limpinho. Você olha lá dentro e fala, cara, show de bola. Aí você sai do condomínio e fala, cara, tem uma casa assim, outra assada, uma que não tá respeitando a norma, outra que tá olhando dentro da minha, né? Sim. Então você tem um padrão ali que dá qualidade de vida, né? É legal essa sensação que você entra dentro do loteamento, você não vê muro, né? Você não vê ali aquele portão da frente fechando, né? Porque ele está fechado. Sim. Então dá essa sensação de amplitude, a grama, a calçada, a grama do lado. Acho que é super, super legal mesmo, é um bom ponto. Mas é isso, gente. Queria agradecer vocês pelo papo. Passou rápido. Passou bem rápido. E queria que vocês passassem o contato do escritório de vocês para o pessoal te procurar. Arquitetulia, né, Clara? Onde que vocês estão? Como que faz? Como que alguém acha vocês? Então, o nosso escritório ele fica aqui em Tatuí, na rua 13 de fevereiro. Número 530, fica próximo dos restaurantes ali perto da Praça do Barão. Mas a gente não atua só aqui, a gente tem cliente no Maranhão, a gente tem cliente no Espírito Santo. Uma cliente fez muita coisa com a gente no Espírito Santo. A gente tem bastante cliente em São Paulo, Campinas, Valinhos. A gente, hoje em dia, com a tecnologia, isso facilitou bastante o nosso trabalho, né? Queria falar um pouco também do que significa o nome. Muita gente pergunta o que é Arquitertúlias, né? O que é Arquitertúlias? Como que fala isso? O que é? Tertúlias é uma palavra que veio do catalão, que significa reunião entre pessoas ou assim uma união entre pessoas para discutir temas como arte, filosofia, arquitetura, música. Então, o que a gente fez aqui agora foi uma tertúlia e o que a gente faz com os clientes são tertúlias, né? Então, esse é o significado do nome do escritório. E dentro do escritório a gente fornece projetos de residenciais, comerciais, de clínica. A gente já fez salão de festa com montanha-russa dentro do salão de festa. A gente já fez... Imaginando isso agora, né? Já fizemos isso. Acabamos de terminar um projeto de um bar muito legal aqui no centro de Tatuí. Então, é uma forma de ocupação do centro de novo. Muitas residências, clínica odontológica, loja. A gente vai abraçando tudo, porque a gente quer conhecer tudo, né? Então, a gente vai ficar muito feliz se entrar em contato com a gente através de nos ver no podcast, né? E eu sou a Clara Arquiteta, o Guilherme é o administrador das obras. Nós estamos no Instagram como Arquitertúlias. Vocês conseguem achar, no Google é fácil de achar. Tem telefone, pode mandar uma mensagem pra gente que a gente começa a conversar e materializar o sonho de vocês, né? Muito bom, gente. Obrigado mais uma vez aí pelo papo. Sucesso. E Obrigada. Tenho certeza que a gente vai se ver em breve e muitas vezes ainda durante esse lançamento do IPs 4 aqui na cidade. Com certeza. Obrigada, Daí. Obrigada, Gui.